Boa noite a todos. Realmente, eu estou sempre aqui, né? Arroz de festa, não falta, né? A gente brinca assim. Essa é um dito popular. E vem muito a calhar, né? Nós aqui, estamos aqui na divisa de Minas, a gente costuma muito ouvir esses ditos populares, historietas, histórias que os nossos avós contavam. Principalmente a minha avó. Minha avó, ela adorava contar história, e ela contava história o tempo todo para explicar alguma coisa para a gente. E também Jesus, né, fazia isso. Nós vamos estudar o capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Depois nós vamos estudar o subtítulo, a candeia sob alqueire, e por que fala Jesus por parábolas? Então, é isso aí. Eu quis fazer essa introdução porque parábolas, a gente não falava parábolas. Aqui em Minas a gente não usa palavra. A gente fala história, caos, né? Então, a gente usa assim. E Jesus também falava sobre parábolas. Então, como a gente não conhece essa palavra parábola, vamos ver o que significa essa tal de parábola. Lá no dicionário, diz assim que ela é uma comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Trocando em miúdos, tudo isso aí que está escrito no português assim, né, formal, a gente vai dizer o seguinte: é uma história do cotidiano das pessoas que vai ilustrar e vai trazer um ensinamento moral para aquela criatura. E por que Jesus falava sobre com essas parábolas? Porque era um costume já daquela época, daquele povo. Aquele povo, eles tinham a escrita. O povo geral, eles eram quase todos analfabetos, né? A escrita deles era muito difícil. Se a gente imaginar que aqui para nós, assim, para as pessoas muito simples, ainda existem pessoas que não sabem escrever. Imagina naquela época que não existia nem sequer livros. Eram papiros, os livros eram difíceis, era mais para aqueles doutores da lei. Então, o povo pobre, o povo simples, a região em que Jesus vivia, a região em que Jesus nasceu, como ele cresceu, era esse tipo de povo que não tinha acesso à leitura. Então, a história deles, o conhecimento deles era oral. E para que eles pudessem guardar, porque imagina você guardar todos os ensinamentos, e principalmente para aquele povo que o ensinamento da religião era o ensinamento da vida social deles. Os mandamentos da religião deles eram os mandamentos sociais, que eles tinham que viver sobre aquelas regras e aquelas leis que eram ditadas do templo. Então, para que eles pudessem guardar todos esses ensinamentos, né, era contada oralmente para o povo, que a gente vai dizer, entre aspas, vulgar, quer dizer, o povo comum, que não eram os sacerdotes. Então, eram contadas essas histórias para que eles compreendessem. E Jesus se utilizou também, ele era uma criatura que vivia naquela época. Não temos notícias se Jesus sabia ler, mas a gente imagina sim que ele sabia ler, porque ele entrou no templo e ele ensinava no templo, lá no púlpito. E quem ensinava no púlpito tinha que saber ler as escrituras, porque não era qualquer pessoa que podia entrar lá na frente e conversar. Então, a gente imagina que ele deveria saber sim ler, apesar de que não tem nos evangelhos, não tem nenhum pontinho lá que a gente tem certeza que ele sabia ler. Né, que ele sabia ler e escrever. Até uma dessas histórias que a minha avó contava, ela contava assim que quando a mulher adúltera foi pega em adultério, que seria apedrejada, Jesus se agacha e ele começa a escrever na areia. Ele passa o dedo sobre a areia e ele vai escrevendo cada pecado das pessoas que estão ali. Isso era a minha avó que contava. Aí ele fala assim, que atire a primeira pedra, quem não está aqui, ó, que está livre de pecados. Verdade? Mentira? Só sei que a gente guardou.
né? Então, para ilustrar para vocês o que viria a ser essas parábolas, são essas histórias, essas historietas que são contadas, tiradas do cotidiano do povo. Então, eu ilustrei aqui, eu sou muito visual, eu guardo muito figura. Eu sou igual menino, gosto de ler gibi. Porque a gente guarda muita figura. Então, ali é uma velhinha que está no desenho e um alqueire. Um alqueire, gente, é certo que aqui é uma cestinha, mas o alqueire é um cesto grande que é utilizado para medir milho, café. Então, quem é da região aqui, que já foi na roça, que já foi nas panhas de café, já provavelmente viu aquele cesto cheinho de café, que é um alqueire, né? E a candeia a gente vai mostrar, era um apetrecho que tinha para iluminar as casas daquela época. E veio até na nossa época aqui também. Antigamente se existia a candeia, né? Existiu a candeia aqui, a gente que colocava o óleo, pendurava ela e tinha uma linha que acendia, iluminava. Depois, como o Valentim está lembrando, a gente que é mais moderno, né, Valentim? Já não era o candeeiro mais, era a lamparina, né? Que vem a ser a mesma coisa, né? A gente tem que entender isso. Então, aí a gente ilustrando mais uma vez, isso aqui é uma gravura, porque lógico que a gente não tem uma foto, não tem nada, então é uma gravura interpretada através a pessoa fez as escavações da época de Jesus, que a gente sabe que existem até algumas casas, a casa de Pedro, que são escombros mesmo de arqueologia, e a partir daí, dos conhecimentos que eles buscaram, as casas onde Jesus morava eram casas simples, assim, toscas mesmo, poucos móveis. Se vocês observarem, é mais assim, tinas, né, as garrafinhas, tudo de argila, de cesto. E aqui é uma candeia. Ah lá, a candeia é um pratinho assim, que tem um biquinho, e a gente botava óleo de oliva, que lá naquela região tinha muita oliveiras, e eles processavam as azeitonas e faziam o óleo de oliva e punha-se para queimar, para iluminar a residência, né? Então, essa parábola quer dizer, quem é que vai acender uma luz e vai esconder debaixo do alqueire, debaixo da cesta? Quem é que vai acender uma luz e pôr debaixo da cama? Vamos imaginar lá na fazenda, na roça, onde a gente foi. Acabou a energia. Quem nunca foi na roça? Acabou a energia, a lanterna não tem, o celular acabou a bateria, não tem nada. A gente acendeu uma vela. A gente põe num pires e põe em cima do armário, em cima da geladeira, num lugar altinho para iluminar toda a sala. Então, é isso que Jesus estava falando. Quando a gente se ilumina, quando a gente buscou a luz, a gente tem... né? A gente não vai esconder essa luz. É isso que ele está falando nessa parábola. As parábolas eram tão constantes na vida de Jesus, que no Evangelho, que não é só Jesus, no Antigo Testamento também tem parábola. Fiquei sabendo, não sabia, né? Então, Jesus falava por parábolas que a gente não imagina quantas seriam. Eu pesquisei e fiquei sabendo que no Evangelho tem 31 parábolas. Tem gente que fala 30 e tem gente que fala 40, porque tem pessoas que aqueles ditos populares que ele falava ficou como parábola. Então, a gente imagina como era grande o ensinamento dele através dessas parábolas, né? Toda vez que ele se reunia com as pessoas, ele contava uma historinha para trazer um ensinamento moral, né? O que a nossa companheira Karina leu, as parábolas, essa parábola que ele fala aqui, que ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-no ao contrário sobre um candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa, ela está contida lá nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte. Quando Jesus fala para os apóstolos, para os discípulos, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo.
Se o sal perder o seu sabor, ou se a luz perder a sua característica de brilhar, não vai servir de nada. Então, ele estava falando para os apóstolos, explicando para ele que os apóstolos estavam iluminados, que então eles não poderiam esconder esses ensinamentos que eles já conheciam debaixo do alqueire ou debaixo de qualquer coisa que fosse. Eles deveriam mostrar para as criaturas, com suas ações e mesmo com suas pregações, o que eles já sabiam. Então, esse é um aspecto desse não pôr a candeia debaixo do alqueire. Mas nós não vamos ficar só nisso, nós vamos complicar um pouquinho. Aí, os apóstolos, mais à frente em outro evangelho, perguntam assim: mestre, por que você fala em parábolas? Aí ele fala assim: respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas não a eles, isso não foi dado. Então, Jesus, se a gente for pensar, ele fala lá que ninguém pode esconder o alqueire debaixo, né, a candeia debaixo do alqueire. Mas aqui ele fala sobre parábolas. Aí os discípulos perguntam. Então a gente está num paradoxo aí. Se ele fala que a gente não pode pôr a candeia, por que ele mesmo fala escondidinho, sem as pessoas acreditar? E ele mesmo explica. É porque para os discípulos ele poderia falar mais abertamente a respeito do reino dos céus. Porque os apóstolos já eram preparados. Preparados por quem? Eram espíritos que já vieram mais preparados para poder dar apoio ao Mestre Jesus, para que ele pudesse compreender tudo aquilo que ele estava falando, e quando ele fosse embora, eles pudessem espalhar todo o conhecimento do Mestre Jesus sobre a terra, que foi feito assim, não é? E ele não ficou só naquela regiãozinha, chegou até Roma, na França, tudo por ali, eles foram lá, Paulo de Tarso levou. Na próxima leitura a gente vai falar, não vades ao gentio, que ele vai explicar justamente isso que ele pediu para ir disseminando o seu evangelho. Então a gente imagina lá Jesus. Eu tenho particularmente, uma visão de Jesus assim, o grande mestre, mas o mestre amigo, não é aquele professor bravo que a gente tinha medo, aquele professor amigo que ensinava, o médico de nossas almas, com quem a gente podia conversar. Então, às vezes, eu vi essa figura, eu fiquei me imaginando lá com Jesus, né? Não devia ser bom, gente, a gente se reunir com Jesus e ele conversar abertamente com a gente, explicando as Escrituras para quem estava pronto para receber de coração. Aquele que não tinha maldade, aquele que não estava querendo persegui-lo, aquele que não estava querendo destruir a doutrina que ele trazia. Então, quando ele se reunia com essas pessoas, ele poderia levar toda a luz que ele conhecia. Mas Kardec também fala para a gente, nesse capítulo, que mesmo para os apóstolos, para os seus discípulos, ele não falou tudo. Porque eles também ainda não estavam em condição de entender. Porque a gente não pode esquecer que eles estavam mergulhados na carne. O espírito podia conhecer um pouquinho, um pouco mais, mas eles estavam mergulhados na carne e era um tempo ainda muito rude. A ciência não tinha se desenvolvido, o conhecimento era pouquíssimo, livros não existiam. Então, como que Jesus ia ensinar uma doutrina tão grandiosa para criaturas que eram criaturas rudes, trabalhadores, de boa vontade, mas que eles não tinham o conhecimento intelectual necessário para compreender aquilo. Então, muita coisa ele também não falou para os apóstolos. Mas ele estava pondo a candeia debaixo do alqueire? Não, ele estava reservando a luz para quando as pessoas estivessem mais prontas, vamos dizer assim, para receberem os ensinamentos. É igual a gente faz, acabou a energia. Enquanto tem uma restinha de luz lá fora, a gente economiza a vela, não é? A gente guarda, porque a gente sabe que a noite é longa, não é? Então, da mesma forma, Jesus, né? Não adiantava ele querer ensinar tudo, mesmo para os seus discípulos, porque eles não compreenderiam.
Aí a gente lembra daquela frase de Jesus: não se deve atirar pérolas aos porcos. Ele está falando que o Espírito é... Não, ele está fazendo uma figura, né? Que a gente não pode jogar ensinamento para todo mundo, porque muita luz, em vez de esclarecer, cega. Quando eu cheguei aqui, o companheiro acendeu a luz, eu não consegui enxergar ninguém aqui. Eu falei, imagina uma luz assim comum, você imagina o conhecimento de Jesus, aquela luz brilhante que ele trouxe, de amor e de tudo, como não ia cegar nós, espíritos ignorantes? Eu falo nós, que provavelmente nós estávamos lá. E nós não éramos amigos de Jesus assim não, né? Porque senão a gente não ia estar aqui agora, desse jeito. Se a gente fosse os amigos de Jesus, a gente já teria feito a nossa tarefa aqui, né? E já teria, nós estaríamos melhores hoje. Poderíamos até estar aqui ainda, mas como missionários, né? E não como em expiação, em provação, conforme a gente está hoje. Provavelmente nós estávamos lá daquele lado que mandou apedrejar Jesus, né, que escolheu o Barrabás. Provavelmente nós estávamos ali naquele meio, né? Então, não pôr a candeia debaixo do alqueire significa isso, né, gente? E Jesus, não existe paradoxo nenhum nesse ensino de Jesus, porque Jesus não escondeu a luz, ele deu a luz para quem tinha condição, e ele reservou a luz para quando a humanidade tivesse mais preparada, ele mandasse um outro consolador, que foi a promessa dele, não foi? Quando vocês estiverem mais prontos, mas eu vou mandar outra pessoa para continuar o ensinamento para vocês. Mas isso é assunto para mais lá na frente. Aí, gente, a gente tem que entender o que... Aí essa aqui já é a explicação de Kardec, já não é mais as parábolas. Tanto é que está lá Allan Kardec, parágrafo 4, porque ele deu as parábolas, depois o próprio Kardec fez a explicação dessas parábolas, né? Então, o Kardec ele repete assim: falo-lhes por parábolas, esse é um pedacinho da parábola, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Por que aquelas criaturas lá não estavam, que não os discípulos, mas os outros, não estavam em condição de compreender certas coisas? Por que eles não estavam? Porque eram crianças espirituais. Da mesma forma que os mundos, né, eles são primitivos, expiação e prova, né, de regeneração, mundos puros. Então, as criaturas que habitam esses mundos também carregam em si todo o conhecimento que elas vão adquirindo por esforço próprio. Então, aquela época mais recuada, os espíritos eram espíritos mais primários, mais primitivos, né? Então, eles não estavam em condições de assimilar, compreender certas coisas. Vocês percebam ali que são crianças ainda, né? Eles são crianças. Então, ele estava falando, não era para o homem adulto, nem para para a criatura que já estava mais amadurecida, como um homem na idade adulta, nem muito menos ainda para uma criatura que já estava na velhice, que já tinha adquirido muito mais conhecimento. Ele falava para crianças espirituais, crianças que estavam ainda engatinhando, começando a dar os seus primeiros passos na evolução espiritual, tanto de sentimentos como intelectual. Muito mais intelectual do que de sentimentos os discípulos, mas as criaturas, de modo geral, elas ainda estavam... A gente fala assim, mas lá só tinha gente ruim? Não, nós não estamos falando de maldade, nós estamos falando de ignorância espiritual. Quer dizer, elas não tinham capacidade de compreender o amor, elas não tinham capacidade de compreender, talvez, a necessidade da caridade pura, de amor. Eles eram criaturas que faziam caridade, mas porque a lei mandava. A lei deles, judia daquela época, mandava fazer caridade. Se bateu na sua porta um caminhante, você tinha que dar pouso, mas isso daí era uma lei. Às vezes não fazia-se de coração. Evidentemente que tinha gente de toda maneira, aqueles que faziam, né? Certo? Então, Jesus falava para aquele povo. Então, ele tinha que falar
sob reserva. E, além do que, ele não falava só para o povo que não tinha condição de entender. Ele falava também para aquele povo que queria combater a todo custo a doutrina do Cristo. Porque ela ia contra toda a doutrina, queria tirar os doutores da lei imaginavam que ele queria tirar o posto deles, né? Queria mostrar para eles outro ensinamento que não precisava escutar aqueles ensinamentos, que a gente podia amar Jesus, podia amar Deus do próprio coração, que a gente não precisava ir no templo levar oferta, que a gente podia entrar no nosso quarto e conversar com Deus pessoalmente, não tinha que ter intermediário. Quando eu fui estudar esse texto, eu escutei uma palestra do Haroldo, ele falava isso. Jesus veio fazer isso, ele veio cortar aquela ligação difícil que a gente tinha que ir no templo, fazer oferenda, né, nos templos, mesmo os pagãos, para os deuses, não. Jesus fala que a gente pode falar diretamente com Deus. Entra no teu aposento, né, que pode ser o quarto, que pode ser o próprio coração, e ora para o Senhor teu Deus. Quer dizer, é pessoal. Então, o pessoal lá do templo, aquelas criaturas que tinham poder, e quem tinha poder eram os sacerdotes, eles queriam pegar contradições de Jesus, para justamente exterminar com ele e exterminar com a ideia também que ele trazia, né? Então, ele tinha que falar assim, mais ou menos, para que eles não entendessem também o que ele estava falando. Então, ele tinha que usar também desse instrumento. Mas aí Kardec continua. Chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade. Quer dizer, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai buscando conhecer mais, porque a nossa inteligência vai pedindo mais. Conforme a gente vai conhecendo, a gente vai buscando mais a verdade, porque a gente já não é mais uma criança espiritual, né? A nossa inteligência já cresceu um pouquinho mais, então nós já somos adultos, né? Então, é por isso que ele fala aí, que a gente precisa ter a fé raciocinada, o Kardec fala, né? Porque a gente já tem a inteligência um pouco mais desenvolvida, então a gente já começa a raciocinar, a gente começa a buscar esses ensinamentos, né? Aí o que ele fala para a gente? Naquela época, Jesus falou o que podia. Jesus não pôs o ensinamento debaixo do alqueire, ele não pôs a luz debaixo do alqueire, ele reservou alguns ensinamentos para quando nós, como humanidade, chegássemos a ponto de compreender melhor o que ele falava. E ele ainda fez uma promessa: eu vou, mas quando vocês tiverem condição, eu vou mandar um consolador para ensinar, lembrar a vocês o que eu disse e ensinar um pouquinho mais. Foi isso que Jesus falou. Então, ele mandou o Consolador. Nós, espíritas, sabemos que o Consolador é o Espiritismo. Então, o Espiritismo hoje, na época que foi feito e até hoje, ele projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Mas os espíritos também não vão jogando luz de qualquer jeito, não. Conforme a gente vai evoluindo, os espíritos vêm trazendo ensinamentos, né? Então ele fala assim: com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Se a gente vê do tempo de Kardec para cá, todos os espíritos sérios nunca trouxeram orientações que nós não tivéssemos condições de entender. Nem mesmo eles trouxeram para nós revelações nenhuma. Ninguém, espírito nenhum, ditou no ouvido do Pasteur, que ele estudava, Pasteur lá na época dele, as pessoas morriam,
de bactérias, de vírus, de infecção. As mulheres morriam, quando a mulher estava grávida, o pessoal chorava que estava com o pé na cova, porque pegava febre puerperal, morria facinho, porque pegava infecção e ninguém sabia o que era. Então, os espíritos não falaram aqui na orelha do Pasteur que eram bactérias, que eram coisas invisíveis que estavam no ar. Não falaram para ele. Ele teve que ralar e estudar. Não é? Da mesma forma que quem inventou a penicilina, que é o antibiótico, o espírito não veio aqui falar na orelha dele, a fórmula é essa, você pega lá um pouquinho de bolor, faz numa cultura lá, que você vai ver que a bactéria não cresce mais. Ele não falou isso, né? Lógico que eles levaram intuições, mas os espíritos que fizeram todas essas descobertas, isso aqui é um pequeno exemplo, né, gente? Todas as nossas descobertas tiveram espíritos protetores que auxiliaram, direcionando, trazendo intuições. Mas, se você não ralar, nós não estaríamos onde estamos hoje, né? Porque os espíritos fazem isso, eles são prudentes. Eles não escondem a luz. Eles fazem com que você procure a luz, com que você busque a luz, né? É dessa forma que eles trabalham. Então, olha lá, o espiritismo veio, projetou a luz, o homem maduro. É a humanidade que já está um pouco mais madura para receber todos esses ensinamentos a respeito da vida eterna, da não morte, que a vida é eterna. Todos esses ensinamentos que o espiritismo trouxe, porque nós estávamos adultos, né? Então ele fala, o Kardec fala assim, que os espíritos dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Então, gente, o espiritismo já falou tudo? Não. Falou o que a gente dá conta de aprender. Provavelmente existe uma imensidão de conhecimento que a gente nem sequer suspeita. E se os espíritos falassem para a gente, nós ficaríamos cegos de tamanha luz que existe. Porque eu fico tentando imaginar, quando eu criança, o que existia no mundo, né? O que existia no mundo? Meu marido e eu estávamos conversando hoje. Minha filha, ela mora em Itapetininga, 160 quilômetros indo para o Paraná, de São Paulo. Não é tão longe assim. Mas ela saiu daqui 10 horas da manhã, fez um monte de coisa pelo caminho, 5 horas da tarde ela estava de carro. Ela já estava na cidade dela. 460 quilômetros. Né? Olha que maravilha. Aí meu marido falou assim, você já imaginou, Silvio, naquela época que a gente era menino? Provavelmente ela estava chegando agora de trem em São Paulo. Talvez Ribeirão. Para depois pegar outro trem até chegar lá. Então, não é? Eu lembro quando a gente ia para Cristais, meu avô tinha um sítio em Cristais, Serra das Goiabas ali. A gente pegava o ônibus, demorava 3 horas para chegar em Cristais, descer a serra, né, até a Serra das Goiabas. Hoje, o que você faz com isso? 20 minutos. Né? E a minha filha, quando ela chegou que ela saiu da região de São Carlos ali, ela ligou o aplicativo dela, eu fui acompanhando ela em tempo real no mapa. Ela andava 1 quilômetro, eu via que ela tinha andado 1 quilômetro, ela andava 2. Então eu acompanhei ela da minha casa até ela chegar, todos os quilômetros, no mapinha mesmo, no GPS, ali, acompanhando. Quer dizer, quando eu era criança, você imagina se a gente ia pensar uma coisa dessa? Não é? Para tirar um xerox, gente, para ir na escola, matricular na escola, era caro. Eu não tinha registro de nascimento na minha mão, porque eu não tive condição de tirar um xerox lá no cartório. Eu dei o original na escola, no IETC. Ficou 9 anos lá no IETC, meu xerox. Eu não tive, durante 9 anos eu fiquei sem documento. Né? Porque era caro. Hoje qualquer pessoa lá clica lá, digitaliza, pá,
faz xerox na hora, em casa. Minha filha me mandou o documento que ela precisava, lá da terra dela, digitalizou, eu imprimi aqui, levei no cartório para ela aqui. O quê? Meia hora? 40 minutos? Né? Eu sou rica? Não, do mesmo jeitinho que eu era, eu sou hoje. Todo mundo tem esses acessos. Mas você já imaginou se me falar, a pessoa está, né? Voou, viajou. É muita luz, a gente não ia aceitar uma coisa dessa. Não é? A gente não ia aceitar uma coisa dessa. E da mesma forma, é o Espiritismo. Ele trouxe o que nós temos condição de aceitar. Tanto com a nossa inteligência, com os instrumentos que a gente tem hoje, né? E olha que nós somos o povo comum que Jesus falava, né? Porque se a gente for conversar com um cientista, a gente pira. Se a gente for na universidade, dessas boas mesmo, aí que tem aquele monte de laboratório, a gente surta, porque a gente não sabe nem o que eles estão falando, não é? As físicas quânticas, medicina, a gente não sabe nem o que é que eles estão falando. Então, se a gente já tem essa facilidade, que a gente é o povo comum, né? Então, voltando ao nosso assunto aqui, o Espiritismo já falou tudo? Não, não falou. Né? Por quê? Porque nós ainda temos que amadurecer mais, nós temos que ter a vivência dessa figura que eu pus, esse senhor idoso, por que eu pus o senhor idoso? Porque ele aprendeu mais, ele viveu mais, a gente imagina que ele saiba mais. E quando a gente souber mais, provavelmente os espíritos vão trazer novos ensinamentos para a gente. Né? E aí o próprio Kardec falou, o dia que a ciência me desmentir, me larga, me deixa o que eu ensinei e segue a ciência, porque ele sabia que a ciência vai se desenvolvendo e não vai desmentir ele, mas ele vai acrescentar, né? Vai acrescentar. E no último parágrafinho, eles perguntam assim, mas então o que adiantou Jesus contar tanta história, falar tanta coisa, se o que ele queria falar estava escondido nas parábolas, no que ele estava ensinando, nas histórias. Aí o próprio Kardec ensina para a gente. Ele falou assim para a gente que Jesus falava de parábolas só a respeito de alguma coisa que ele queria esconder ou só para ilustrar, né? Ilustrar aquela história. O que ele falava no fundo? Qual que era a moral da história? Quem dá aula aí, né, tinha antigamente as fábulas, moral da história. Não sei se hoje ainda tem isso. Contava uma historinha e falava moral da história. Então, qual que era a moral da história da parábola de Jesus? Ele falava da caridade, o amor com o próximo, ele falava da humanidade, que isso... da humildade, que isso eram condições básicas para que as criaturas se salvassem. Se salvassem do quê? Delas mesmas. Né? Que elas evoluíssem, que elas se salvassem do orgulho, do egoísmo que elas carregavam dentro de si. Né? E tudo o que ele disse a esse respeito é claro. Jesus era o próprio amor. Jesus era a própria humildade. Ele não falava só, ele vivenciava, né? Então ele deixou tudo claro, tudo explícito, não tinha ambiguidade, não tinha paradoxo. Às vezes alguma coisa que ele falava, estou vendo a nossa companheira Heloísa ali, ela falou, né, a respeito do capítulo passado, a última aula, né, da espada. Eu não vim trazer a espada, não vim trazer o amor, mas a espada, né, o último capítulo. Moral estranha, né? Ela falou a respeito disso, então a gente fala assim, mas isso não pode ter saído da boca de Jesus, né? Não, mas tinha lá um porquê que ele estava contando aquilo, né? Então é isso aí que eu tinha para trazer, gente, que Jesus não deixou nenhum paradoxo, nenhuma ambiguidade, tudo que ele fez e falou foi amor, bondade, caridade, e que se a gente fizesse isso, nós seríamos como ele. Imagina um dia a gente ser como Jesus, que beleza, né? Se a gente gosta de ficar perto de Jesus, imagina se a gente conseguir captar todo o ensinamento dele e a gente ser como Jesus um dia. E a gente vai ser, porque ele prometeu. E ele não deve ter prometido coisa que a gente não ia ser, né? Então eu agradeço a vocês, muito obrigado pela paciência de me ouvir.